Fale, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo à Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Eu sou o professor Rafael Pinho, seu professor de legislação relacionada ao meio ambiente, e eu estou aqui para trazer algumas questões para que nós possamos conversar, a respeito desse tópico exigido aí no seu edital. Então eu peço que de antemão você já pegue uma caneta, pegue um papel, fique atento aqui para as dicas, para as recomendações que eu vou lhe passar e venha comigo que nós vamos começar a nossa análise. Olha só, a Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 98, ela dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Preste bem atenção, aqui nós vamos falar de dois tópicos, tá? Nós vamos falar da lei e do decreto. O que eu preciso entender? O decreto ele vai me falar da questão das disposições administrativas, das sanções administrativas. A lei de 12 de fevereiro de 98, ela dispõe sim, também, ela vai dispor aqui, sobre os aspectos administrativos, mas ela vai também prioritariamente dispor sobre sanções penais. Eu preciso estar atento a isso. Professor Rafael Pinho, me explica uma coisa. O meu edital está pedindo a lei e o decreto, tá? Relacionado aí às disposições do meio ambiente. Se eu estudar só a lei 9.605, eu não preciso estudar o decreto então, porque o decreto fala de questões administrativas que a lei já fala? Não. Por favor, não cometa esse erro, tá? De principiante. Aqui comigo, no nosso curso, aqui na loja, nós vamos abordar point a point do que, claro, nós entendemos que é muito recorrente dentro da tua banca, exigida aí pela Sebrasp, tá? Para esse concurso do IBAMA. Então, nós vamos trabalhar aqui a lei e o decreto, beleza? Então, olha só, prosseguindo aqui o nosso entendimento. A primeiríssima questão que eu trago para você é uma questão lá do CESP-Sebrasp, do ano de 2009, para a AGU, para Advogado-Geral da União. Ah, professor, mas eu acho sinceramente que o senhor deveria trabalhar questões somente do IBAMA. Não cometa esse segundo erro de principiante. Não é porque você vai prestar um concurso, por exemplo, para o IBAMA, que você vai se limitar a fazer apenas questões relacionadas a essas leis ou outras matérias que já tenham caído em provas do IBAMA. Não faça isso, tá bom? Você vai pegar todas as questões que já caíram dessa lei, todas as questões que já caíram desse decreto nos últimos anos e vai fazer, independentemente de ser uma prova para IBAMA, uma prova para qualquer outro concurso que seja. Combinado? Então, qual vai ser o meu papel aqui? Vai ser, claro, trazer questões relacionadas ao IBAMA, vinculadas à banca CESP-Sebrasp, mas também abordaremos outras questões que são tão pertinentes quanto dentro da temática que eu vou trabalhar com vocês, da lei e do decreto, tá? Das disposições ambientais, e vamos resolver uma a uma para que quando você chegue lá no dia da sua prova, você não fique limitado a assuntos dentro dessa lei, dentro do decreto, que apenas caíram em provas anteriores de IBAMA. Até porque nós que trabalhamos já há muito tempo com concurso público, nós sabemos que é muito comum, por exemplo, uma questão que já caiu lá para a AGU em 2009, aparecer agora esse ano, ou ano que vem, ou no dia da sua prova, lá no outro concurso diferente, tá? Então, por favor, tenha cautela, peque pelo excesso e não pela falta. Fechou? Então, olha só. Com relação à tutela penal do meio ambiente, julgue os itens seguintes. Item 1. As pessoas físicas e jurídicas estão sujeitas às mesmas sanções penais decorrentes da prática de crime ambiental. Quais sejam? Penas privativas de liberdade, restritivas de direito e penas de multa. Então, bora antes de mais nada, olha só, preste bem atenção. Analisar point a point, analisar ponto a ponto no que diz aqui o item para nós analisarmos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Quando você estiver estudando na sua casa, tenha o hábito de pegar um marca-texto, uma caneta de cor diferente e ir pontuando o que você acha que é relevante. Veja, ele fala assim, as pessoas físicas e as jurídicas. Poxa, eu sei, eu tenho que saber quem são pessoas físicas e pessoas jurídicas, beleza? Então, pessoas físicas e empresas. Bora colocar dessa forma aqui, tudo bem? Ele fala que tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas, o
que ele diz agora? Estão sujeitas às mesmas sanções penais decorrentes da prática de crime ambiental. Ou seja, as mesmas punições que podem recair sobre pessoas físicas com relação à prática de crimes ambientais podem recair também sobre pessoas jurídicas? Ponto. Primeiro questionamento a ser respondido é esse. Paralelo a isso, uma dúvida de principiante muito comum mas professor, empresas, pessoas jurídicas praticam crimes? Praticam crimes? Porque veja só, de repente você já é concurseiro, tá? De repente até você já é concursado. E aí você estudou lá o direito penal. E lá no direito penal, o que a gente fala para o aluno? Olha, pessoas jurídicas não praticam crime. Tudo bem? Lá no direito penal. Quando a gente vem para o direito ambiental falar de disposições criminais dentro do direito ambiental, o que eu digo para você e para o senhor, para a senhora, tá? Olha, a pessoa jurídica pratica crime, ok? Agora, professor, qualquer crime? Não, apenas crimes de ordem ambiental. Então, pessoas jurídicas praticam crimes, sim, ambientais. Beleza? Fugiu disso, não está valendo. Então, primeira dúvida muito comum que eu preciso ter saneada para poder prosseguir na matéria. Voltando ao nosso tópico principal. Gente, as pessoas físicas e jurídicas estão sujeitas às mesmas penas, às mesmas sanções penais decorrentes da prática de crimes ambientais? Se ele colocasse apenas isso para ti, eu imagino que a questão até seria um pouquinho mais complicada. Mas ele foi muito benevolente aqui na prova para advogado-geral da União e disse o seguinte aqui no finalzinho para a gente, ó, vírgula, quais sejam, ele mencionou as penas, ele mencionou as sanções. Aí ele coloca aqui para a gente, penas privativas de liberdade. Eu preciso entender o que é uma pena privativa de liberdade. Aí ele menciona, vírgula, pena restritiva de direito. Eu preciso compreender o que é uma pena restritiva de direito e multas, né? E multas, ok? Que está relacionada aqui ao viés econômico, beleza? Não vamos entrar agora no mérito da diferença de multa para prestação pecuniária que existe dentro da lei, não vamos falar disso nesse momento, pelo menos, bora tentar limitar aqui o nosso entendimento, pelo menos a PPLs e PRDs, ok? Então, professor, me explique o seguinte aqui, uma PPL, o que é uma pena privativa de liberdade? Olha só, uma pena privativa de liberdade, ela vai se dividir aqui em reclusão, ok? E também detenção, tá bom? Então, a pena privativa de liberdade se divide em reclusão e detenção. E quando nós falamos aqui para você sobre reclusão e sobre detenção, sendo muito genérico, muito abrangente no que eu vou lhe falar aqui agora, veja só, dentro da reclusão e da detenção, nós vamos comportar determinados regimes prisionais, beleza? Quais são esses regimes de cumprimento de pena? Nós vamos poder cumprir a pena em regime aberto, em regime semi-aberto ou em regime fechado, ok? O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a pessoa física ou jurídica, preste atenção, podem ser presas e cumprir a pena em regime aberto, em regime semiaberto, em uma colônia agrícola. Então imagine aí uma empresa, uma pessoa jurídica cumprindo pena em uma colônia agrícola. Imagine uma pessoa jurídica, uma empresa, um CNPJ cumprindo pena em regime fechado, lá em Americano, tá bom? Então você conseguiu imaginar? Pois é, porque eu não consigo imaginar. O O que eu consigo imaginar são pessoas físicas, veja bem,
São pessoas físicas cumprindo penas em regime aberto, semiaberto e fechado. São pessoas físicas cumprindo penas de reclusão e detenção. Eu, professor de direito penal, tá bom? Advogado criminalista há mais de 15 anos, não consigo imaginar, não consigo ver pessoa jurídica cumprindo uma pena de reclusão, cumprindo uma pena de detenção. Há quem diga assim: professor, mas e se nós estivermos falando aqui dos representantes dessa pessoa jurídica cumprindo pena de reclusão e detenção? Você disse tudo. Dos representantes das pessoas físicas que estão representando a pessoa jurídica. Não necessariamente a pessoa jurídica está cumprindo reclusão ou detenção. Não necessariamente a pessoa jurídica está cumprindo uma pena privativa de liberdade. Você está compreendendo? Gente, ficar preso, bora colocar dessa maneira bem vulgar, até bem simplória, ficar preso é algo que só quem fica preso é a pessoa física. Não tem como a pessoa jurídica ser presa, tudo bem? Não tem como a pessoa jurídica cumprir uma pena privativa de liberdade. Agora veja, no que diz respeito aqui a pessoa física e a jurídica poderem cumprir penas restritivas de direito, beleza. Porque, professor, o que são penas restritivas de direito? Eu posso estar falando aqui da suspensão ou da interdição das atividades daquela empresa. Agora, se eu estiver falando de pessoa física, eu posso falar, por exemplo, aqui da proibição de sair do estado em que ele mora, do município em que ele mora, a proibição de dirigir, por exemplo. Então, veja que as penas restritivas de direito, elas alcançam pessoas físicas, ok? Prestação de serviço à comunidade, por aí vai, e também podem alcançar as pessoas jurídicas, como, por exemplo, a suspensão de suas atividades ou a suspensão ou interdição ou interrupção de seu funcionamento ou do fornecimento de seus bens ou produtos ou até mesmo serviços. Tudo bem até aí? E multa? Você consegue ver uma pessoa física, você, pagando multa? Sim. Você consegue ver uma empresa, uma pessoa jurídica pagando multa? Sim. Então veja que a única disposição no que diz respeito à pena que não dá para ser cumprida, que não está sujeita à pessoa física e à jurídica, né, são as PPLs, as penas privativas de liberdade. Então, analisando desse jeito, veja, as pessoas físicas e jurídicas estão sujeitas às mesmas sanções penais? Não, elas não estão sujeitas às mesmas sanções penais, uma vez que a pessoa física está sujeita às sanções PPL, de penas privativas de liberdade, as PRDs, que são as penas restritivas de direito e multas, ao passo que a pessoa jurídica não estará sujeita a penas privativas de liberdade, mas tão somente penas restritivas de direito e multas, a exemplo aqui da nossa questão. Então, gabarito errado. Primeiro item errado, porque penas privativas de liberdade não alcançam pessoas jurídicas. Fechou? Beleza? Bem explicadinho, bem entendidinho? É desse jeito que nós vamos fazer no nosso curso, tá bom? É desse exato jeito que nós vamos fazer na nossa aula, no nosso curso. E você que de repente nunca estudou direito penal, que nunca estudou de repente a legislação ambiental, vai conseguir ter uma visão, né, além do alcance aí, tá? Para conseguir acertar as questões na sua prova. Olha lá, onde é que nós podemos fundamentar, né, e comentar, não necessariamente só fundamentar, mas comentar a questão que apareceu aqui pra gente. Veja lá, você pode dar uma olhadinha no artigo 3º da lei, tá? Que diz que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente. Então veja bem, as pessoas jurídicas, ele deixa claro pra gente, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas penalmente, tá bom? Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da entidade. Então é prego batido e ponta virada que as pessoas jurídicas poderão ser responsabilizadas administrativamente, civilmente e também, que é no interesse da questão falando agora, penalmente. Tudo bem? Beleza. O que o parágrafo único fala?
Ele diz que a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a da pessoa física. Professor, o que isso quer dizer? Imagina que eu faço parte aí de um órgão colegiado daquela empresa jurídica, ou que de repente eu sou o representante legal daquela pessoa jurídica. Ponto. Se de repente o Rafael, como integrante do órgão colegiado ou como representante legal da empresa, comete uma falta, comete um crime ambiental, veja bem, a pessoa jurídica, de acordo com o artigo 3º, será responsabilizada administrativa, civil e criminalmente e penalmente. Por quê? Por que ela vai ser responsabilizada? Ela vai ser responsabilizada porque a infração, veja aqui comigo, porque a infração, tá, o ilícito, foi cometido por decisão de quem? Do Rafael, que é o representante legal da empresa, ou um representante contratual, ou por um órgão colegiado que agiu no interesse ou benefício daquela entidade, daquela empresa. Tudo bem até aí? E que o fato da empresa ser responsabilizada administrativa, criminalmente, civilmente como a indenização, e aí entra o parágrafo único e diz isso pra gente, ó, o fato da pessoa jurídica ser responsabilizada não exclui a responsabilidade da pessoa física, ou seja, será punida a empresa, a pessoa jurídica, e também será responsabilizada criminalmente ou civilmente a pessoa física, ok? Seja ela autora, seja ela coautora, né, que participou junto com o autor, ou partícipe. Professor, o que é o partícipe? Veja bem, o partícipe ou participante é aquele que teve uma participação de menor importância, de menor relevância, ok? Do mesmo fato. O que o artigo 4º nos coloca? O artigo 4º, ele traz para a gente um instituto da despersonalização ou da desconsideração da personalidade jurídica. Veja que ele diz assim, pode, primeira observação é essa, tá? Pode, eu vou apagar aqui para a gente fazer de outra forma, vai ficar mais legal, ó. Pode, tá? Então, possibilidade. Ele não diz que é uma obrigatoriedade, ele fala que o juiz, a depender da situação, se quiser, pode, tudo bem? Então, na tua prova, ao invés de pode acontecer, né? Ficou até meio estranho, mas pode acontecer do elaborador pegar esse pode aqui e trocar por um deve. Então, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica? Não. Pode ser desconsiderada, tá? Então, ele vai falar para a gente aqui da desconsideração da pessoa jurídica, tá? Analisa lá comigo. Sempre que sua personalidade for um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, bora entender o seguinte aqui para poder deixar claro para você do que trata a desconsideração da personalidade jurídica. Veja só. Desconsiderar a personalidade jurídica, tá? Nada mais é do que afastar de lado a pessoa jurídica e responsabilizar única e exclusivamente as pessoas físicas ou a pessoa física que está por trás daquele CNPJ, que está por trás daquela pessoa jurídica. Tudo bem até aí? Agora, Rafael, por que, em quais situações isso vai acontecer? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Existem empresas, tá? Não estou falando que são todas, não estou generalizando, estou dizendo que existem algumas empresas que são criadas já visando burlar mecanismos, tá, judiciais. Como assim, professor? Imagina o seguinte, imagina que você comprou essa caneta aqui da empresa ABC Limitada, ok? Só que quando você foi usar a caneta não funcionou. E aí você entrou em contato com a empresa disse que ia te ressarcir e não te ressarciu. E aí você entrou em contato por N vezes com a empresa e toda vez aquela mesma desculpa, ninguém quis mais te atender e disseram assim para ti, olha, faz o seguinte, a gente não vai te ressarcir. Se quiser vai procurar teus direitos e não enche mais o saco. Tu te sentiu lesado com aquilo.
E aí tu fizeste o quê? Contratou um advogado e entrou com uma ação, entrou com um processo, tá? Para que aquela empresa ABC Limitada devolvesse teu dinheiro, ressarcisse o dano que ela causou a você. Até aí, tá entendendo como funciona? Show de bola. O que acontece? Você está movendo a ação não contra o dono da empresa ABC. Você está movendo a ação contra a empresa, contra um CNPJ, a ABC Limitada, que foi quem te vendeu, quem te forneceu as canetas. Tranquilo? Então você vai mover uma ação, vai entrar com um processo contra a empresa ABC Limitada. O que vai acontecer? No curso do processo, você pode solicitar ao juiz que bloqueie valores, que realize a penhora, o bloqueio de bens da empresa, quantos bastarem para satisfazer a dívida que ela tem contigo. E aí o juiz, na hora que ele vai determinar o bloqueio, o que ele identifica? Ele identifica que, por exemplo, a empresa não tem nenhum bem, não tem nenhum veículo, não tem dinheiro em nenhuma conta, quer dizer, a empresa está completamente, como é que eu posso te colocar? Protegida, né? Blindada, essa era a palavra que eu queria lembrar. Blindada, por quê? Porque toda vez que entra dinheiro na conta da empresa, o dono vai lá e transfere para a conta dele. Toda vez que entrava dinheiro na conta da empresa, o dono ia lá, pegava o dinheiro e transferia para a conta dele. Então, quando o juiz deu a ordem de bloqueio, tá? Quando o juiz deu a ordem de bloqueio, na conta da empresa, não foi encontrado nada. A conta estava zerada. Ou seja, você não consegue, processualmente falando, alcançar o patrimônio da empresa, porque ela não tem bens. Tá? Ela está blindada. Muitos empresários fazem isso já pensando em demandas processuais. O que esses muitos empresários não fazem ideia, não sabem, é que pode a pessoa solicitar ao juiz a desconsideração da personalidade jurídica. E aí, quando eu solicito que o juiz, naquele processo contra a empresa ABC Limitada, desconsidere a personalidade jurídica, porque eu entendo e provo para o juiz que a empresa está usando ali a personalidade dela como um obstáculo, como uma blindagem, como uma forma de dificultar o ressarcimento dos prejuízos que ela causou, o juiz vai pedir que seja desconsiderada a personalidade dela e, ao invés disso, sejam consideradas a personalidade do sócio ou dos sócios por trás daquele CNPJ. Consequentemente, o juiz agora vai mandar uma ordem de bloqueio não mais para aquele CNPJ, para a conta bancária da empresa ABC Limitada. Ele vai mandar agora uma ordem de bloqueio para os CPFs dos proprietários ou dos responsáveis legais pela empresa ABC Limitada. Se tiver dinheiro na conta deles, esse valor até o limite, né, do prejuízo, do dano causado, será bloqueado e será repassado para reposição do prejuízo, do dano, aqui no caso da lei, para reposição, né, do meio ambiente, tá? Para reposição da qualidade do meio ambiente. Então você consegue compreender o que é a desconsideração da personalidade jurídica? Eu desconsidero a personalidade jurídica quando eu vejo que está existindo alguma espécie de blindagem ali, de bloqueio, de obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, e passo a considerar a personalidade, o CPF, das pessoas que estão por trás daquela pessoa jurídica. Muitas vezes de seu representante legal, contratuais, tá? Ou de repente até prepostos da empresa, para que o juiz venha alcançar os patrimônios dessa pessoa física e não mais os patrimônios ou o patrimônio da pessoa jurídica que está ali blindado de certa forma. Ok? Agora volto a bater na mesma tecla. Pode e não deve. Veja, mesmo que seja identificado, mesmo que seja constatado pelo magistrado, pelo juiz, que a personalidade jurídica está sendo utilizada como obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos causados, ainda assim o juiz
pode, ou seja, a desconsideração é uma faculdade, é uma discricionariedade do magistrado e não uma obrigatoriedade. A tua prova vai tentar te vender a ideia de que toda vez, sempre que o juiz identificar que a personalidade jurídica está sendo utilizada como obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos causados, ele deve desconsiderar a personalidade jurídica. Isso está errado. Mais uma vez, ele pode. Vamos prosseguir na nossa aula, que senão a gente fica conversando o resto do dia inteiro aqui sobre o artigo 4º. E o artigo 21 diz para a gente que as penas aplicáveis individualmente, isoladamente ou inconjuntamente, conjuntas, cumulativamente, ou de forma até alternativa, ou uma ou outra, as pessoas jurídicas, de acordo com o artigo 3º, são. Então veja, quais são as penas que podem ser aplicadas de acordo com o artigo 21, tá? As pessoas jurídicas. Eu vou ter a multa, eu vou ter a PRD, que são as penas restritivas de direito, e terei também a prestação de serviços à comunidade. Aí você pode dizer assim para mim, mas professor, até onde eu sei, até onde eu estudei, a prestação de serviço à comunidade é um tipo de pena restritiva de direito. Sim, de acordo com o Código Penal, sim, você está correto, perfeito, positivo, está lindo, você não aprendeu errado, seu entendimento está maravilhosamente correto. Contudo, há de se entender que as penas de acordo com o artigo 21 podem ser aplicadas de forma individual, de forma combinada ou de forma alternativa às pessoas jurídicas. E que essas penas, de acordo com o artigo 3º da lei, elas serão de multa, de prestação de serviço à comunidade ou penas restritivas de direito. Então veja que, de acordo com o artigo 3º da referida lei, é como se ele tivesse tirado a prestação de serviço à comunidade de dentro das penas restritivas de direito. Então, ao pegar uma prova, ao realizar uma prova sobre essa lei, tenha cuidados. Por quê? Porque ele vai dizer assim para ti, é multa e restritiva de direito. Tá certo? Não tá certo, tá incompleto. Será de multa, será restritiva de direito e também de prestação de serviços à comunidade. Cuidado com isso aí. Beleza? Vem comigo aqui, bora adiante. Olha só, outro ponto que eu posso utilizar a título de bizu na hora de fazer uma questão sobre essa aqui, é lembrar que as penas são o quê? Que as penas são RPM, ok? Aí tu vai lembrar lá da banda de rock RPM, né? Então se você gosta lá da física, não é física? Física, Isaac, que tem lá rotações por minuto e tal. Então, lembra do RPM? Quais são as penas aplicadas às pessoas jurídicas? RPM, restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade e multa. Aí você não tem como errar. Beleza? Tranquilo então. Vamos prosseguindo aqui a nossa aula. Vamos adiante então, segunda questão, também no Sebrasp 2019, outra questãozinha aí com nível de dificuldade altíssimo, tá? Considerando aí a prova para advogado-geral da União, que diz o seguinte: com relação à tutela penal do meio ambiente, julgue os itens seguintes. A Lei de Crimes Ambientais prevê a suspensão condicional da pena. O que é a suspensão condicional da pena? A suspensão condicional da pena é a nossa boa e velha sursis, tá bom? Preste atenção que ele está falando aqui de suspensão condicional da pena. Por quê? Porque existe também suspensão condicional do processo. Cuidado com isso aí. A gente vai já falar melhor disso. Então, a Lei de Crimes Ambientais prevê a suspensão condicional da pena nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Então preste atenção, tá? Primeira análise que eu tenho que fazer aqui. De fato, a Lei de Crimes Ambientais prevê sursis de pena? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Prevê suspensão condicional de pena? Resposta: prevê. Tá? Os crimes, de um modo geral, de ordem penal, direito penal, tá? E de ordem ambiental, eles admitem sim institutos como
transação penal, falando de uma forma bem geral, tá? Transação penal, sursis de pena, sursis de processo. Só que, tanto no Código Penal quanto aqui na Lei de Crimes Ambientais, nós temos que cumprir requisitos para que o juiz conceda a sursis. Conceda a sursis, aqui no caso da sursis da pena, a suspensão condicional de uma pena. Tá? Professor, mas poxa, o que é uma suspensão condicional de pena? Veja, a suspensão condicional da pena quer dizer que o processo todo vai acontecer, mas que o juiz vai deixar de aplicar a pena que ele iria aplicar, tá? Porque a pessoa se comprometeu a, dentro de um período de prova, a gente vai já falar desse período de prova, por quanto tempo dura esse período de prova, a não delinquir novamente. Então é como se eu dissesse assim, eu sou o juiz, tá? Eu dissesse assim, eu poderia, João, aplicar uma pena agora para você, mas como você preenche os requisitos, eu vou te conceder o benefício, tá, da suspensão condicional da pena, porque você preenche os requisitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por preencher requisitos, a gente vai já falar disso, eu não vou te aplicar a pena que eu ia aplicar, mas você vai ter que me provar, no período de prova que eu vou te conceder, ok? Que você não vai praticar nenhum ilícito, você não vai delinquir. Se você, no período de prova que eu vou te colocar, não delinquir, eu não te aplico pena nenhuma, o processo termina aqui e tu, mesmo tendo respondido no processo, não vai ser punido. Agora, se no período de prova que eu te colocar, João, você delinquir, você vai voltar aqui comigo e eu vou aplicar aquela pena, aquela condenação que eu ia aplicar lá no início. Isso é a suspensão condicional da pena, que não deve ser confundida com suspensão condicional do processo. Mas eu não vou falar de suspensão de processo agora. Eu quero que você saiba o que é a suspensão da pena. Suspensão da pena é deixar de aplicar a pena, ok? Considerando que o indivíduo preenche requisitos e que ele não vai delinquir no prazo que foi dado a ele para mostrar para o juiz que ele de fato está ali disposto a não reincidir novamente. Tudo bem? Então a Lei de Crimes Ambientais prevê a suspensão condicional da pena? Sim, prevê. Aí ele diz assim, nos casos de condenação à pena privativa de liberdade? Sim. Por quê? Porque, volto lá na minha explicação, se é uma suspensão condicional da pena, então é porque o indivíduo já teve uma sentença condenatória. Faz sentido para ti? Porque o juiz não pode suspender a aplicação de pena se ele não tiver condenado ainda o indivíduo. Então precisa que o juiz tenha uma sentença terminativa no processo, uma sentença que vai condenar o indivíduo e diga assim, eu ia te condenar uma pena X, mas eu vou deixar de aplicar essa pena, tá? Porque você preenche requisitos. Aí, agora, bora para o terceiro ponto. Um desses requisitos, por exemplo, é a pena não ser maior que 3 anos, sim ou não? Veja só. O que eu marquei de amarelo e o que eu marquei de verde está correto. Eu já expliquei, já inclusive exemplifiquei. Agora, de fato, será que o prazo é esse aqui? Será que é para situações de penas privativas de liberdade que não forem ou que não são maiores que 3 anos? O que você acha? Gente, olha só. Está corretinho. Está correto, está perfeito. O prazo aqui não superior a 3 anos. Então, o máximo será 3 anos. Contudo, eu tenho uma observação muito importante para compartilhar com você. Veja só. Também conhecido por sursis, trata-se de um direito público subjetivo do réu, que após o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos em lei, pode ter suspensa a execução da pena privativa de liberdade imposta pelo prazo de 2 a 4 anos. Lembra daquele prazo de prova que eu te falei, que o juiz vai deixar o indivíduo ali em prova para ele não delinquir novamente? Então, esse prazo de prova, tá, é um prazo
que vai de no mínimo 2 anos até o máximo de 4 anos. Tá? Então o juiz pode dizer assim, olha, eu vou suspender aqui a pena, eu vou suspender a aplicação dessa pena por 2 anos, se tu não delinquir em 2 anos, tu tá livre, eu não vou te aplicar pena nenhuma mais. Assim como o juiz pode decidir que esse prazo não será de 2, será de 3, será de 4 anos no máximo, entendeu? Ó, se tu não delinquir em 4 anos, se tu mostrar para mim que de fato tu não está mais predisposto a praticar ilícito nenhum, então eu não te aplico mais a pena. Essa é a ideia da sursis, tá bom? O que é dito no artigo 16? Trazendo a fundamentação para a nossa questão. Nos crimes previstos nessa lei ambientais, a suspensão condicional da pena, também chamada de sursis da pena, pode ser aplicada no caso de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Tá? Então, o máximo de pena privativa de liberdade que o juiz pode aplicar aqui, e se eu falo de pena privativa de liberdade, eu estou falando de pessoa física e não pessoa jurídica, lembra lá da explicação da primeira questão, tá bom? Será de até 3 anos. Ah, professor, mas eu errei essa questão, por quê? Porque eu confundi com a sursis de pena lá do GCRIM. Professor, o que é GCRIM? É o Juizado Especial Criminal, previsto lá na Lei 9.099 do ano de 95. E se a memória não me deixa falhar, se eu não estiver enganado, está previsto, inclusive, a sursis de pena no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Tá bom? Se você pegar, jogar no Google agora aí, Lei 9.099 de 95, é a lei que fala do juizado especial civil e criminal, tá? Você vai lá no artigo 89 e você vai ver que lá é mencionada a sursis de pena. Inclusive, vai observar que o prazo lá é diferente desse prazo aqui. Então, toma muito cuidado com isso na tua prova. Vou já fazer uma consideração sobre isso mais adiante, tá bom? Continua me acompanhando aí, mas fica atento para essa diferença. Beleza? Vamos para a terceira questão, questãozinha aí do ano de 2010, para procurador federal. Professor, o senhor está trazendo só questão porrada. Exato. Aqui, o meu aluno é nivelado por cima. Tá certo? É por cima. A gente tem que nivelar por cima. Tá? Quando você chegar lá no dia da sua prova, chega lá, tiver de cara a cara ali com a prova, você vai achar graça. Você vai falar, que prova ridícula é essa? Porque você foi nivelado aqui, ó, meu amigo, lá por cima. E não por baixo, como muita gente está fazendo. Tá? Bora lá. Alternativa não. Terceira questão, vamos começar aqui a análise. A configuração do crime, a configuração do fato típico consiste em introduzir espécime animal no país. Então tá aqui, bora lá. Ele tá dizendo que introduzir espécie animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente é configurado como crime. Ok? Então, configura crime introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Ponto. Correto até aí. Então, introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente é crime. Beleza, então até aqui nós podemos concordar que a questão está correta. Vamos prosseguindo a análise. Ele diz assim pra gente, ó. Deve ser apurada e julgada pela Justiça Comum Estadual. A pergunta aqui é, para o crime que eu destaquei em azul aqui, a competência para apurar, para julgar, é da Justiça Comum Estadual ou é da Justiça Federal? Bora prosseguir. Já que não há ofensa de bem, serviço ou interesse da União, de suas entidades autárquicas
ou empresas públicas. Isso aqui está correto. Perfeito? Corretinho. O que nós temos que entender aqui para não errar essa questão? Veja só. Nesse caso específico, a competência é da Justiça Estadual. Ok, então está correta a questão. Onde eu encontro isso, professor? No artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Ah, professor, eu vou entrar com recurso pedindo para anular a questão, porque a prova é de direito ambiental e o indivíduo me mandou lá para a Constituição Federal. Meu amigo, estude. Estude. Tá? Não tem como eu querer estudar direito penal, não tem como eu querer estudar direito civil, direito ambiental, não tem como eu querer estudar nenhuma lei que seja se eu não conhecer a base, a mãe de todas, que é a nossa norma federal, a Constituição Federal, colega. Minimamente você tem que conhecer o 109. 109 que fala das competências da Justiça e dos juízes federais. O que o 109.4, ele diz assim, 109.4 da Constituição fala, diz assim: cabe aos juízes federais processar e julgar. 4. Os crimes políticos, não é o caso, e as infrações penais praticadas contra bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e Justiça Eleitoral. Ou seja, o que for de competência da Justiça Militar e Justiça Eleitoral, a Justiça Federal não vai julgar. O que for tido como contravenção penal, e aí você precisa saber a diferença de contravenção para infração penal, também não é julgado pela Justiça Federal. Agora, se eu tenho uma infração penal que não atentou contra bem, contra serviço, contra interesse da União ou suas entidades autárquicas e empresas públicas, por que raios motivos eu vou dizer que aquela conduta, que aquele fato típico será processado por um juiz federal? Você está compreendendo? Bora prosseguindo nossa análise. Olha só. O artigo 31 da Lei Ambiental, então veja bem, para você que ficou chorando ainda há pouco e disse assim: ai, mas eu preciso estudar direito constitucional. E eu dei a minha resposta já, tá? Eu vou lhe dizer outra coisa. Ainda que você não aceite o meu ponto de vista de, mas eu não preciso estudar uma matéria que não está no meu edital, beleza. Ainda assim a sua questão não seria considerada válida no caso de um recurso. Por quê? Porque o artigo 31 da referida lei fala pra gente sobre a situação. Ela diz que introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente é um crime que sujeita o infrator a uma detenção de 3 meses a 1 ano e pena de multa. O que eu preciso entender? Não é crime internacional de animais. Logo entra na regra geral, de acordo com quem? Com o STF, com o STJ. Consequentemente, vai ser competência da Justiça Estadual. Ok? E tem mais um detalhezinho aqui. A título de dica para você. Cuidado para não confundir com o entendimento do STF lá de fevereiro de 2017. Vejamos. O STF decidiu que compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva. Para rapidinho aí, tá? Para rapidinho aí. Para você que estava aí se perguntando, mas professor, eu introduzi uma espécime animal aqui no país. Poxa, é um crime internacional. O animal, a espécime veio de fora. É um crime sim que deverá ser apurado pela Justiça Federal. Para rapidinho aí, porque você está fazendo uma questão de prova para o CESP e Sebrasp, colega. E quando se faz uma prova para o Sebrasp, para o CESP e Sebrasp, eu não estudo só lei seca, eu estudo o quê? Eu estudo jurisprudências, eu estudo entendimentos de tribunais superiores. E o que os tribunais superiores falaram para a gente? Olha só,
que compete à Justiça Federal processar e julgar crime ambiental de caráter transnacional, era esse teu argumento lá no início, não é isso? Que envolve animais silvestres. Beleza, a questão não falava que eram animais silvestres. Ameaçados de extinção. Beleza, a questão não falava que era um animal ameaçado de extinção. Espécimes exóticas. A questão também não dizia que eram espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. A questão também não falava disso. Consequentemente, muito embora chame a atenção de uma introdução internacional no território brasileiro de uma espécime animal, ele não pontuou que se tratava de animal silvestre ou ameaçado de extinção ou de uma espécime exótica ou protegido por compromisso internacional assumido pelo Brasil. Gente, isso foi tema de uma repercussão geral, lá de um recurso especial de número 835558 do Estado de São Paulo, em que o ministro relator foi o doutor Luiz Fux, e que inclusive foi julgado dia 9 de fevereiro de 2017. Então, de lá para cá, eu considero a questão como correta, julgada pela Justiça Estadual, porque existe um entendimento do STF que pontua exatamente quais serão as hipóteses em que eu terei competência da Justiça Federal. Fechou o raciocínio agora? Beleza, então, tá lindo. E ó, alguns crimes de competência da Justiça Federal, tá? Delitos envolvendo espécimes ameaçadas de extinção em termos oficiais, conduta envolvendo o ato de contrabando de animais silvestres. Preste atenção aqui, isso já caiu na prova. Peles e couros de anfíbios ou répteis para o exterior. Introdução ilegal de espécimes exótica no país, mais uma vez a questão não fala de espécime exótica, e pesca predatória no mar territorial. Beleza? Então esses são os principais pontos que você, que o senhor, que a senhora tem que ficar atento aí para sua prova, tá bom? Tá lindo? Então, ó, tenho também crime contra a fauna, né? Crimes contra a fauna perpetrados em parques nacionais, reservas ecológicas ou áreas sujeitas a eminente domínio da nação e conduta que ultrapasse os limites de um único estado ou fronteiras do país. Beleza. O que é que eu tenho que prestar atenção? Aquilo que eu te falei ainda há pouquinho. Exportar pele de mamífero não é crime. Já caiu na Sebrasp, tá? E eu volto a dizer, o crime é exportar pele de anfíbios e répteis lá no teu artigo 30. Aí foi o que eu te falei ainda há pouquinho. Uma questão dessa aqui, que não tem nada a ver com a tua, com o órgão que tu vais prestar concurso, tá? Tem a ver com a tua banca, mas não tem a ver com o órgão que tu vai prestar concurso, já caiu, tem uma chance absurdamente grande de cair agora para a tua prova do IBAMA, tá? Bora lá para a quarta questão? Diz assim. Em relação aos crimes contra o meio ambiente, julgue o item que segue. Esses crimes submetem-se à ação penal pública incondicionada. Bora sinalizar isso aqui. Os crimes submetem-se à ação penal pública incondicionada. Então, tenho que entender o seguinte aqui. Em primeiro lugar, o que é uma ação penal pública incondicionada? Tá? Só que antes de entender o que é uma ação penal pública incondicionada, tu tem que entender que existe a ação penal pública e existe a ação penal privada. Tá? A ação penal privada é aquela que se procede mediante queixa, tá? Do indivíduo, da vítima, ok? E eu tenho a ação penal pública que se procede mediante denúncia do Ministério Público. Tudo bem até aí? Maravilha. Eu vou ter também o quê? Dentro do estudo da ação penal pública, a possibilidade dessa ação penal pública ser condicionada à representação ou incondicionada, que é o que ele coloca aqui na questão pra gente. Professor Rafael, qual a diferença de uma ação penal pública condicionada para uma ação penal pública incondicionada? Então, bora lá. Para que o Ministério Público haja, para que a autoridade policial delegado haja, instaurando inquérito, ou no caso do MP, oferecendo denúncia, é preciso que a vítima, que o ofendido queira.
Se a vítima não quiser, o delegado não pode instaurar inquérito. Se a vítima não quiser, o Ministério Público não oferece denúncia. Qual o nome dessa ação penal? Ação penal pública condicionada. Veja que ela é condicionada porque a condição é a vítima, o ofendido, querer que tenha inquérito, querer que tenha processo. Ok? Consequentemente, a incondicionada é aquela que, observe aí, incondicionada é aquela que independe da vontade da vítima ou do ofendido. Consequentemente, independentemente da vítima ou do ofendido querer que o delegado instaure inquérito, ele vai instaurar. Independentemente da vítima ou do ofendido querer que o Ministério Público ofereça a denúncia, o MP vai oferecer. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está nos falando que os crimes ambientais se submetem a uma ação penal pública incondicionada. Perfeito. Tá? Perfeito. Independentemente do Rafael reclamar, tá? Por um crime ambiental que está sendo praticado, sei lá, contra um determinado meio ambiente, contra uma determinada área de proteção ambiental, uma reserva ambiental, independentemente, o Ministério Público, do meu querer, da minha vontade, vai promover uma ação penal, tá bom? Aí o que ele diz aqui pra gente? Tá, então, é de ação pública incondicionada? Perfeito, é ação incondicionada, tá? Aí ele diz, e não admite transação penal, ó, e não admite transação penal. Aí tu tens que entender o que é a transação penal. Pensar lá no direito penal, tá? Então, o que é a transação penal? A transação penal é uma negociação penal para que o indivíduo não venha cumprir uma pena ou abata essa pena de alguma forma. Por exemplo, pagando cesta básica, ou então, de repente, uma prestação pecuniária, ou convertendo uma pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, enfim, tá? Transação penal é uma negociação para que eu não venha cumprir a pena que o juiz inicialmente iria me aplicar, tá bom? Não confunda com sursis de pena ou sursis de processo, tá? Ele diz que não admite transação penal, pois são crimes de ofensividade máxima que atingem toda a coletividade. Isso daqui, consequentemente, está equivocado. Gente, admite sim transação penal, admite sim essa composição penal, essa composição criminal, tá bom? O que o artigo 26, o 27 e o 28 trazem para a gente a respeito disso? Veja só, o artigo 26 fala que nas infrações penais previstas nessa lei, a ação penal é pública o quê? Incondicionada. Então a primeira parte da nossa análise está correta, está lá no artigo 26. Lá no artigo 27, o que ele fala para a gente? Ó, ele diz que nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, e aí eu abro um parêntese aqui para que nós venhamos a discutir o que é considerado como menor potencial ofensivo, tá bom? Ele diz que a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direito ou multa, ó, quando ele fala isso aqui, cadê? A proposta de aplicação imediata de uma pena restritiva de direito ou uma pena de multa, no lugar de uma pena privativa de liberdade, está previsto onde? Está previsto lá no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. De novo essa lei, professor, exato. Fique esperto para dois artigos dessa lei na tua prova, o 76 e o 89. 76 fala de transação penal, 89 fala de sursis, tá bom? De 95, tá bom? Ele diz que somente pode haver transação penal, de acordo com o artigo 76, somente, tá? Pode ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, ou seja, eu só posso admitir uma transação penal se já tiver havido composição do dano ambiental, ou seja, reparo do dano causado, tá bom? De que trata o artigo 74 da mesma lei? Salvo em casos, veja que ele traz uma exceção aqui pra gente, tá? Salvo em caso de comprovada impossibilidade, ou seja, é possível realizar uma transação penal sem que tenha havido a composição do dano ambiental? Sim, é possível. A regra é que eu tenho que fazer uma composição do dano ambiental, tá? Tenho que reparar o dano ambiental para poder transacionar. Agora, se de repente eu comprovar
que eu não tenho condições, que eu estou impossibilitado de fazer esse reparo ao meio ambiente, né? Reparo do prejuízo, do dano que eu causei ao meio ambiente, ainda assim eu posso realizar uma transação penal, desde que essa impossibilidade fique comprovada, ok? Um ponto muito interessante é o seguinte, no artigo 28 é dito aqui, ó, as disposições do artigo 89, lá da SURSIS, tá? Da 9.099 de 95, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nessa lei, com as seguintes modificações. Então aqui ele já está trazendo para a gente também a figura do quê? Da SURSIS, que foi aquele artigo que eu te falei ainda há pouquinho. Então, dois artigos interessantes, o 76 e o 89. Mais uma vez, veja que os dois são da lei 9.099 do ano de 95, 9.099 do ano de 95, tá bom? Então, tanto a transação penal quanto a SURSIS, lá da lei do juizado especial, são aplicados sim aos crimes ambientais, tá certo? Mais uma observação a título de atenção, como a gente está aí pontuando e ponderando muito essa questão do artigo 89, veja o que é dito, tá? Lá na lei do GCRIM, o artigo 89 fala assim, nos crimes em que a pena mínima for igual ou menor que 1 ano. 1 ano. Abrangidas ou não por essa lei, o MP, ao oferecer denúncia, pode propor a suspensão do processo por 2 ou 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional do quê? Da pena. Tudo bem? Preste atenção que a SURSIS, lá da lei do juizado especial, ela é aplicada quando o crime for punido, o juiz sentenciar aquele crime com uma pena mínima prevista igual ou menor que 1 ano. Já na lei de crimes ambientais, no nosso artigo 16, o que é dito? Que nos crimes previstos nessa lei é possível aplicar a suspensão condicional da pena, SURSIS também da pena, tá? Nos casos de condenação à pena privativa de liberdade que não sejam superior a 3 anos. Então veja que eu não posso dizer assim, eu já estudei a lei 9.099 de 95, ela se aplica na íntegra para cá, para a lei dos crimes ambientais? Não. Veja que a SURSIS, tá? Aqui dentro do artigo 89, ela vai ser aplicada quando eu tiver pena mínima igual ou menor que 1 ano. Dentro da lei dos crimes ambientais, no artigo 16, eu aplico a SURSIS da pena quando ela não for superior a 3 anos. Cuidado com isso aí. Beleza? Fica a dica aqui para vocês, a gente vai aprofundar melhor. Esses institutos de SURSIS, de transação penal, a gente vai fazer bastante questão para poder discutir melhor sobre isso. Vamos lá para a nossa quinta questão. Com relação à apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa ou de crime contra o meio ambiente, julgue os itens seguintes. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas, o IBAMA zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam seu bem-estar físico perfeito. Não há nada que nós possamos olhar para a questão e dizer assim, mas isso aqui está errado. Veja bem, se o senhor ou se a senhora está com a lei aberta aí agora e está acompanhando comigo, você vai ver que a lei, ela não fala do IBAMA, tá? Ela não fala do IBAMA. Mas, poxa, se a gente for dar uma olhadinha, e eu não posso considerar isso como errado, tá? Então, se a gente for dar uma olhadinha, lá no artigo 25 e seguinte dele, do que ele vai falar? Preste atenção. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos lavrando seus respectivos autos. Parágrafo 1º. Os animais serão prioritariamente libertados em seu hábitat, ou sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidados sob a responsabilidade técnica de técnicos habilitados.
Parágrafo 2º, até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º desse artigo, o órgão atuante, veja, o órgão atuante, o órgão que o apreendeu, que está ali no fronte, que pode ser o IBAMA. Concorda comigo? Pode ser o IBAMA. E aí tem aluno que não entendeu ainda a pegada do CESP-Sebrasp. Veja, aqui a banca não cobra a letra de lei. Se ele quiser tirar o órgão atuante e pôr o seu órgão atuante, IBAMA, ele pode pôr e a questão vai estar correta. Ok? Zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam seu bem-estar físico perfeito. Podemos fundamentar no 25, parágrafo 2º. E aí, prosseguindo o nosso estudo, parágrafo 3º, tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão esses avaliados e doados às instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. E os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Veja que tudo isso aqui foi alteração lá do ano de 2014. E agora eu quero vender o meu peixe aqui, claro, legalmente falando, tá bom? Colega, preste atenção, estamos com o nosso curso online para técnico ambiental do IBAMA. Você que está se preparando para o concurso do IBAMA, vem estudar com a gente, tá bom? Hoje a loja do concurseiro é um dos cursos online com maior expressividade no Brasil, tá? Nós temos uma melhor equipe de professores, eu posso te falar isso tranquilamente, ok? Vem fazer o curso com a gente. Nós temos aqui 1000 questões esquematizadas e comentadas em videoaula para você se preparar, não só da minha matéria, mas de todas as disciplinas. Ah, professor, gostei muito, o senhor explica de forma muito detalhada, gostei da sua jogada aqui para explicar tal assunto, gostei lá da aula do professor Pinon, da professor fulano, do professor ciclano. Como que eu faço para adquirir? Você entra lá no site da loja do concurseiro, www.lojadoconcurseiro.com.br, tá? Você procura lá esse banner no nosso site e adquire lá o seu curso por apenas R$120. Professor, meu Deus, está muito caro. Amigo, R$120 para 1000 questões esquematizadas e comentadas em videoaula para você assistir no conforto da sua casa, a hora que você quiser, tá barato demais, colega. Tá barato demais. Sem falar que, se eu não estiver enganado, você pode parcelar nos cartões lá. Então faz esse investimento no teu futuro, tá bom? E eu fico te aguardando nas próximas aulas. Não fecha o vídeo ainda, vamos dar continuidade ao nosso estudo, o convite está feito. Vamos lá para a nossa 6ª questão agora, que diz assim: em relação aos crimes contra o meio ambiente, julgue os itens que seguem. Não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. 2. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Bora entender o seguinte aqui. Vamos imaginar que a Dona Maria tem um galinheiro na casa dela. E a Dona Maria, tá, ela cria essas galinhas, né, galos, e se alimente deles. Então, quem abate os próprios animais, né, porco, bode, carneiro e tal, é a Dona Maria. Tá? A Dona Maria está praticando crime de abate de animal? Sim ou não? Aí eu vou te fazer uma pergunta. A Dona Maria está praticando a conduta em estado de necessidade para saciar a fome dela, para saciar a fome da família dela? Sim. Veja que eu não estou entrando no mérito aqui de estado de necessidade lá do direito penal, tá bom? Porque às vezes a gente também tem que simplificar um pouco mais as coisas. A grande questão é, se a Dona Maria está realizando o abate desse animal para saciar a fome da família dela, ela tecnicamente não pratica crime. Até porque o estado de necessidade, que eu disse que eu não vou entrar no mérito aqui, mas que a gente vê lá no artigo 23 do Código Penal, é uma situação de exclusão da ilicitude. Então, se exclui o ilícito, deixa de ser crime, tá? 2.
para proteger a lavoura, pomar, rebanho. Então vamos dizer que tu tens um rebanho, tu cria rebanho, tu é pastor de ovelhas. Aí tem um lobo que fica ali rondando ali as tuas terras. Ele está comendo uma por uma das tuas ovelhinhas. Aí tu resolve uma bela noite pegar esse lobo, né, apronta ali uma tocaia para ele, uma armadilha, e dá um tiro e mata o animal. Nesse caso, você atuando para proteger o teu rebanho, o teu pomar, a tua lavoura, da ação predatória e destruidora de determinados animais, obviamente que desde que legal, expressamente autorizada pela autoridade competente, também não caracteriza crime de abate de animal. Então essa questão está corretíssima. De fato, não é crime nenhuma, nem outra situação aqui pontuada. Onde que nós podemos fundamentar isso, professor? No artigo 37. Tá? O artigo 37 deixa muito claro isso para a gente, quando ele diz que não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavoura, pomar e rebanhos de ação predatória e destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizada pela autoridade competente. Veja que o inciso 3º foi eliminado, ele foi vetado da lei. E lá no item 4, que nós não mencionamos na questão, mas ainda assim tem previsão legal, que é por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu estava assistindo um programa no Discovery Channel um tempo desses, e apareceu um pessoal que caça ali aligatores, crocodilos, né? E existem pessoas também que caçam cobras, né? Tem até um programa que chama Caçadores de Pitons, eu acho que é isso, mais ou menos. E aparecem os caras lá rolando lá com as cobras, rolando lá com os crocodilos, com os aligatores. E veja que o governo dos Estados Unidos, ele já trabalha essa política de incentivo justamente por conta desses animais terem uma procriação muito grande e acabarem sendo nocivos, tá? Caracterizados como nocivos pelos órgãos competentes lá dos Estados Unidos. Então, aqui, se nós trouxermos para o Brasil, eu posso falar, por exemplo, que não é crime abater um animal por ele ser nocivo. Eu vou trazer ali para uma situação bem geralzona, por exemplo, um rato, né? O rato não é um animal nocivo? Sim, o rato é um animal nocivo. Eu não posso exterminar os ratos, tá bom? Mas o rato, por ser um animal nocivo, quando eu ponho uma ratoeirazinha lá na minha casa para pegar ele, eu não cometo crime de abate animal, desde que esse animal, tá, seja caracterizado de fato como nocivo pelo órgão competente. Fechou? Bora à frente. Ó, 7ª questão em diante agora. A gente deixa de falar da lei e passa a falar lá do decreto de 2008, tá bom? Nosso decreto 6.514. Então, como eu disse lá no início, o decreto 6.514, ele não vai ter uma preocupação criminal, ele não vai entrar em aspectos e méritos criminais. A pegada dele é muito mais administrativa. Então, bora ver do que ele traz, que surpresas ele reserva aqui pra gente. A 7ª questão fala assim: sobre as infrações e suas sanções administrativas, a preocupação dele é falar disso. Infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, julgue os itens que seguem. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções. Cuidado com isso, tá? Advertência? Sim. Advertência é uma sanção administrativa. Multa simples? Sim. Multa diária? Sim. A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objetos da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, perfeito. Destruição ou inutilização do produto, quando cabível, sim, perfeito. Suspensão de venda e fabricação do produto, perfeito. Embargo da obra ou atividade em suas respectivas áreas, perfeito. Demolição da obra, perfeito. Suspensão parcial ou total de atividades, perfeito. E restritiva de direitos, e aí? Corretinho, perfeito. Tá bom? Olha lá. O artigo 3º, a falar das infrações administrativas, ele diz que elas são punidas com as seguintes sanções: advertência, multa simples, multa diária,
apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna, da flora e demais produtos e subprodutos, objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, destruição e inutilização do produto quando cabível, claro, suspensão da venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade em suas respectivas áreas, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividade e restritivas de direitos. Sanções restritivas de direitos também vão entrar aqui, tá certo? Maravilha, questão muito tranquila, bora para o 8º item. Em relação à sanção de advertência, julgue os itens que seguem. A sanção de advertência poderá ser aplicada mediante a lavratura de auto de infração para infrações administrativas cuja multa máxima combinada prevista não ultrapasse o valor de R$1.000, ou que no caso de multa por unidade de medida, por hectares, por exemplo, por metros, a multa aplicável não exceda o valor referido, sempre garantida a ampla defesa e contraditório. Perfeito, corretíssimo, sempre garantida a ampla defesa e contraditório. E aí prestar atenção aqui que a sanção de advertência, ela não deve, ela pode ser aplicada mediante a lavratura de auto de infração para as infrações administrativas cuja multa máxima não ultrapasse R$1.000. Ok? Muito cuidado com isso. Professor, onde eu encontro essa informação? Está lá no artigo 5º e dá uma lidinha no parágrafo 1º também, que é muito importante. A sanção de advertência pode ser aplicada mediante a lavratura de auto de infração para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, garantindo sempre a ampla defesa e contraditório. Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente aquelas em que a multa máxima combinada não ultrapasse o valor de R$1.000 ou que no caso de multa por unidade de medida, a multa aplicável não exceda esses R$1.000, ok? O valor referido. 9ª questão. A respeito dos prazos prescricionais, julgue o item. A ação da administração objetivando apurar a prática de infração contra o meio ambiente prescreve em 3 anos contado da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, que é aquela que se estende na linha temporal, é aquela que o indivíduo pratica a conduta hoje, pratica amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e vai praticando até que seja dado flagrante a ele. Do dia em que tiver cessado. Isso aqui está errado. Note que a questão refere-se aqui a prazo prescricional. Gente, olha só. De acordo com o artigo 21, o que é dito? Que prescreve em 5 anos. Aí eu vou te dar uma dica. Você que de repente não tem familiaridade com essa lei dos crimes ambientais, de repente você que não tem familiaridade com o decreto que fala dessas infrações administrativas, vou te dar uma dica, preste bem atenção. Falou no direito de prazo prescricional, colega, via de regra, prescrição são 5 anos. Via de regra, prescrição, 5 anos, colega. Tá bom? Então, prescreve em 5 anos e não 3. A ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente. Ou seja, se dentro de 5 anos a administração não agir para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados lá da prática da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente continuada, do dia em que ela tiver cessado, do dia em que ela tiver terminado, se passar 5 anos disso, ela não pode mais o quê? Apurar a prática daquela infração. E tampouco, obviamente, punir, porque estará prescrita a ação, a pretensão punitiva. Parágrafo 1º, considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração quando? Então, quando que eu vou considerar iniciada a ação de apuração daquela infração ambiental, né? Pessoal, por que eu iria querer saber a respeito do início da ação de apuração da infração ambiental? Justamente para não cair no prazo prescricional de 5 anos que a gente está falando aqui em cima, tá bom? Então, considera-se iniciada a ação de apuração da infração ambiental pela administração quando eu tiver a lavratura do auto de infração.
Então, quando eu tiver a lavratura do auto de infração, eu paro de contabilizar o prazo que seria de 5 anos, o prazo que é de 5 anos, a título de prescrição. Combinado? Então, o prazo prescricional, ele para, ele cessa, ele congela a partir do momento que eu realizo a lavratura do auto daquela infração. Beleza, vamos lá para a nossa 10ª questão. Vamos fechar aqui a nossa análise, que diz assim: no tocante às infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, julgue o item. Exportar peles e couros de mamíferos e répteis em bruto, sem autorização da autoridade competente, consiste em conduta atípica. O que é uma conduta atípica? É crime. Tá? Crime. Tá? O típico quer dizer que está previsto em lei. Incorrendo o infrator, inclusive, em multa de R$2.000. Comentamos sobre isso. A questão está errada. Exportar peles e couros de mamíferos não é tido como crime. O crime todo aqui, lá no artigo 26, é exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade competente, sujeitando o infrator a uma multa de R$2.000, com um acréscimo de R$200 por unidade não constante em listas oficiais de espécies em risco ou ameaçadas de extinção, ou de R$5.000 por unidade constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção, inclusive das CITES, ok? Então, muita atenção, isso eu não vou te dizer que é novidade, mas é nova redação 2008 e aí a gente merece dar uma atenção especial, beleza? Mais uma vez, nosso curso online para técnico ambiental do IBAMA, gente, 1000 questõezinhas esquematizadas de todas as disciplinas, comentadas em vídeo, tá bom? Apenas 120 mil, apenas R$120, ok? Faça sua inscrição lá pela lojadoconcurseiro.com.br. Eu fico te aguardando. Eu quero te agradecer pela atenção e pelo carinho. Até um próximo encontro. Gratidão. Tchau, tchau.